Oi meninas, paz do Senhor, bom dia. Tô passando aqui para deixar para vocês a mensagem dessa semana. Quero ser bem objetiva nessa mensagem. Estou grata a Deus, estamos na quarta semana do nosso propósito. Estamos falando sobre o poder das palavras, o poder da língua, o poder de falar, né? O como que somos desafiados com as palavras, aquilo que a gente fala, o poder que aquilo tem. E justamente no livro de Ezequiel, no texto que foi separado para essa semana, nós descobrimos mais uma vez o poder da palavra. Nós descobrimos mais uma vez o poder que está na língua. Quando Deus leva Ezequiel em visão para um vale de ossos secos, ele foi levado para um lugar onde havia total destruição. Um lugar sem esperança, um lugar de morte, um lugar onde tudo tinha acabado, onde tudo estava destruído. Claro que foi numa visão, mas talvez se a gente trazer para um literal, imagina ele num cemitério, né? Ele estava ali naquele lugar onde não havia mais esperança nenhuma de vida. E Deus diz para ele assim: Ezequiel, você acha que esses ossos podem viver? E ele respondeu para o Senhor: Senhor, eu não sei de nada. É o Senhor é quem sabe. Tu o sabes. E então Deus disse para ele: profetiza sobre esses ossos. Deus não disse para ele assim: olha, sai juntando os ossos com a mão, pega um pedaço de cada um e vai colando. Deus não disse para ele: olha, faz um monumento e coloca esses ossos lá dentro e eles vão ter vida. Deus não disse para ele fazer nenhum trabalho físico. Deus não disse para ele fazer nenhum esforço físico. Deus não disse para Ezequiel assim: junta isso com isso que vai dar o resultado nesses ossos. Não, Deus disse para ele assim: profetiza, use a sua boca, use a sua língua. Eu quero já deixar aqui uma aplicação para você. Nós passamos e vamos continuar passando por situações na vida onde nós vamos nos encontrar muitas das vezes em lugares sem esperança, em lugares de destruição, em lugares onde parece que já está tudo acabado, em lugares onde parece que está tudo destruído. E se nós não tivermos atenta à voz de Deus, à voz que o Senhor quer ministrar sobre nós, aquilo que Ele nos ordena fazer. Olha só, preste atenção. Se não pararmos para ouvir a ordem de Deus, nós corremos o risco de falhar. E falhando, logo nós não teremos o resultado que esperávamos. Se Deus está dando uma ordem para profetizar e que eu saio catando os ossos um por um e juntando, fazendo um boneco, logo eu não estou ouvindo o que Deus está dizendo. Se eu não estou ouvindo o que Deus está dizendo, eu estou fazendo conforme a minha vontade. Se eu faço conforme a minha vontade, eu não terei o resultado que Deus deseja para mim e o que eu espero de Deus. Preste atenção. Deus disse para ele: Ezequiel, profetiza. Ezequiel, não é esforço físico, não precisa trabalhar, não precisa sair correndo juntando osso, não precisa varrer, não precisa limpar, não precisa juntar. Abre a tua boca e profetiza. Diante da situação de morte, diante da situação de destruição, é simples. Abra a tua boca porque você é profeta. Aleluia. Então no versículo 7, Ezequiel diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E eu ouvi o que me foi dito e de acordo com aquela ordem, eu abri a minha boca e declarei. Aleluia. É esse aqui o ponto-chave da nossa semana, da nossa ministração e dessa palavra. Deus deu uma ordem a Ezequiel. E ele, atento àquela palavra que Deus disse a ele, obedeceu e por sua vez profetizou. Ele abriu a sua boca, ele não olhou como é que estava aquilo ali, ele não avaliou aquilo ali com olhos humanos, ele não analisou aquilo de uma forma assim: é impossível isso aqui. Não, ele disse: Senhor, é o Senhor que sabe, eu nada sei. Então Ezequiel disse assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Então Deus disse: profetiza, Ezequiel. E ele começou a profetizar. E ele, atendendo a palavra de Deus, a ordem de Deus, ele começou
a profetizar. E quando aquele profeta abriu a sua boca, ele começou a dar ordem, ele começou a ordenar os ossos, ordenar os nervos, ordenar a carne. Ele deu ordens, aquilo tudo para voltar a ter vida, para se levantar. Ele deu ordem. Isso foi simplesmente com palavras. Ele não teve que fazer nenhum esforço, a não ser confiar que se ele obedecesse, ele ia ver um milagre. Ele confiou, ele teve fé na ordem que estava recebendo e então ele profetizou. E ele quando profetizou, ele não quis dar uma ajudinha para Deus. Ele não quis dar uma mãozinha para Deus. Ele apenas profetizou e aconteceu o extraordinário. Se levantou um grande exército. Aleluia. E tudo aquilo veio por quê? Porque ele não questionou a Deus. Ele não duvidou em nenhum momento e diante da situação ele profetizou. Querida, olha, pare e pense. Nós estamos vivendo tempos aonde nós temos que parar de tentar ajudar a Deus, a dar uma mãozinha para Deus. É tão simples ouvir a voz de Deus. E você sabe por que a gente às vezes não ouve a voz de Deus? Nós estamos falando sobre as palavras, sobre a língua. Porque muitas vezes nós não nos calamos. Quando nós não nos calamos, nós não ouvimos a voz de Deus. E a palavra do Senhor diz, olha, profetiza. Só isso, profetiza. Só que se nós estivermos afobadas diante de uma situação catastrófica, ficarmos afobadas, à direita e à esquerda, e pega dali, pega daqui, vai, corre pra lá, corre pra cá, tentando resolver uma situação, sem primeiro buscar a direção do Senhor, sem primeiro ouvir o que Deus está dirigindo, nós corremos o risco de falhar. Sendo que o segredo é parar, se calar e ouvir a ordem de Deus. E ele disse que através da ordem, ele obedeceu a ordem e profetizou. E tudo mudou, toda a circunstância mudou. Eu quero encorajar você. É tempo de nós profetizarmos. É tempo de levantarmos a nossa voz e profetizarmos sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a situação que nós estamos vivendo, sobre qualquer situação que se levanta contra nós. Precisamos abrir a nossa boca e ser profeta. Precisamos ser profeta sobre a nossa própria causa, sobre a nossa própria situação. Não preciso que Deus levante um profeta para vir profetizar sobre o vale que ele mostrou para mim. Se ele mostrou o vale para mim, então eu irei profetizar sobre este vale pela ordem dada pelo Senhor. Então eu quero dizer para você, diante dessa situação que você está vivendo, você tem autoridade dada por Deus para profetizar e declarar vida sobre aquilo que está morto. Você tem autoridade de Deus para declarar. Queridos, eu vou dizer algo para você. O futuro dos nossos filhos podem estar comprometidos por causa do andamento, da evolução do mundo e da tecnologia e da modernidade e do avanço das situações. O futuro dos nossos filhos podem ficar comprometido. Eu vou dar um exemplo para você. Você pode ver que muitos de nós dessa geração, viemos de uma época onde muitas coisas eram proibidas. Vou falar um exemplo sobre o homossexualismo. Era proibido, o homossexualismo era, antigamente no nosso tempo, algo vergonhoso. Você pode ver que pouquíssimas pessoas da nossa geração são filhos de casais homossexuais. Hoje é algo natural. Muitas crianças daqui 20 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, vão conviver na escola, no trabalho, na rua, com crianças que hoje estão sendo criadas, educadas por famílias homossexuais, que têm uma mentalidade aberta, mundana. Ouça bem, se hoje eu e você temos esse desafio de viver numa sociedade do jeito que está, imagina os nossos filhos daqui 20 anos, que serão filhos formados dentro de um lar fora do padrão bíblico. Isso aqui pode ser chocante. Poucas pessoas compreendem, talvez, porque hoje em dia é perigoso falar deste assunto. Mas imagina como será daqui 20 anos. Se hoje eu e você, como profeta de Deus, não nos levantarmos para profetizar sobre a vida dos nossos filhos, sobre o futuro dos nossos filhos, nós corremos o risco de ter uma geração futura destruída.
Nós precisamos trabalhar e cuidar dos nossos filhos, com certeza, fazer a nossa parte como mãe e pai, homens e mulheres de Deus responsáveis, mas a palavra lançada, o poder da palavra de um pai e de uma mãe, lançada sobre a vida de um filho, pode transformar todo o percurso da sua vida. Então eu quero dizer pra você, a oração que você faz pelo teu filho é importante. Se você não tem feito, comece a fazer. Eu quero falar pra você, a palavra profética que você lança sobre a vida do teu filho é importante. Se você não fez, comece a fazer. A nossa lista de palavras é importante, porque quando você faz a tua lista de palavras, você está sendo profeta. Eu declaro que o meu filho é um homem de Deus. Eu declaro que a minha filha é uma mulher de Deus. Nós, quando declaramos isso todos os dias, estamos declarando sobre a vida deles. Estamos dando proteção para o futuro deles. E qualquer armadilha que o diabo tentar contra eles será destruída em nome de Jesus. Olha, não importa que situação você está vivendo agora. Talvez exista uma crise financeira, uma crise material, uma crise no seu casamento, uma crise na saúde física, uma crise emocional. Seja profeta sobre a tua vida. Seja profeta sobre a tua causa. Abre a sua boca e diga, chega, eu profetizo mudança. Eu profetizo transformação. Eu profetizo libertação. Eu profetizo cura. Seja uma mulher valente nessa batalha. Deus é contigo. A ordem é Ele quem deu. Ele deu a ordem. De acordo com essa ordem, seja uma profeta. Para de ficar esperando pelos outros. Pare de ficar esperando que alguém vai vir profetizar. Você mora aí dentro dessa casa. Seja você a profeta aí dentro. Profetiza sobre essa casa, sobre essa situação, sobre essa questão. Seja profeta em nome de Jesus e você vai ver se levantar um grande exército. Que Deus abençoe você. Semana de vitória para a tua vida em nome de Jesus. Amém.